Saudos, irmão, com bom dia de salvação. Vamos ver aqui, irmão, sobre o corpo de Jesus, quando Jesus foi colocado no sepulcro, irmão. Vamos ver a leitura, irmão. Jesus, quando foi morto e colocado no sepulcro, a qual ele ressuscitou. Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis. Veja, irmão, que quando Jesus, o anjo falou para a mulher, o anjo falou para ela: olha, vá e diga aos discípulos, e ele exclusivamente a Pedro. Veja, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Você está entendendo? E Jesus falou: diga a Pedro que eu me encontrarei com ele lá. Está vendo você? E Jesus tinha negócio na vida de Pedro, irmão. Porque Jesus sabia, irmão, que o pastor ia ser morto e as ovelhas iam se desgarrar, irmão. E aí Deus usou a mulher, falou com a mulher, e ia falar com os discípulos, com Pedro. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Veja, irmão, que ele apareceu para Maria Madalena. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Mas os discípulos, irmão, não acreditavam. Por quê, irmão? Aquilo, irmão, a vida real, irmão. Quando as coisas acontecem realmente, é difícil. Porque não se via, irmão, um morto ressuscitando, meu irmão. Era difícil para os discípulos acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Não é só porque foi uma mulher que falou, não. É porque é difícil, irmão, de entender. Porque Jesus fazia milagre, mas ele mesmo ressuscitar depois da morte, isso era difícil para os discípulos entender, tá entendendo? E Maria Madalena, quer dizer que era o quê? Uma prostituta, né? Que ela se converteu e Jesus apareceu primeiro para ela. Ela viu Jesus com o corpo glorificado. É muita graça de Maria Madalena ter visto Jesus com o corpo glorificado. E ela foi e avisou os discípulos, mas os discípulos não deram crédito. Não acreditaram que ele tinha ressuscitado, né? E olha que ele tinha falado que ia ressuscitar, né? Veja como é difícil. Manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja, irmão, Jesus apareceu para 2 outras pessoas, mandou dizer, e as pessoas ainda não acreditou. Jesus, quando apareceu para os 11, aí Jesus já o repreendeu por causa da sua incredulidade. Porque Jesus não disse que ia ressuscitar no 3º dia. Jesus ressuscitou, foi a eles e eles ainda não acreditaram, irmão. Por causa da incredulidade, irmão. É bronca mesmo, irmão.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você veja que Jesus, de primeira mão, Jesus passou a sua doutrina aos discípulos. Disse: olha, esses sinais seguirão os que crêem no meu nome. Expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão nas serpentes escorpião, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano, e colocando a mão nos enfermos, esses serão curados. Isso foi a doutrina que Jesus deu aos apóstolos, de curar, de expulsar demônios. Você está entendendo? Essa é a doutrina de Jesus. Você está entendendo? Se tiver acontecendo isso na igreja que você frequenta, é porque o Espírito Santo está lá. Agora você tem que ter fé para receber o milagre, porque Deus conhece o seu coração, Deus lhe conhece. Você não adianta enganar a Deus não, você pode enganar o pastor, mas a Deus você não engana não. Então esses sinais, crê, aquele que crê no nome de Jesus. O Evangelho segundo Lucas. Lucas 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja, irmão, que esse Zacarias e a esposa deles, eles obedeciam à lei, irmão. Veja que os fariseus não obedeciam, mas tinha pessoas que obedeciam, irmão. Vivia a palavra de Deus. E ele teve a graça de receber o profeta, que foi o quê? O João Batista. Nasceu dentro dele. E ele, na hora lá, ele não acreditou no anjo, no que o anjo falou, e ele ficou mudo, irmão. Você está entendendo? Mas eles obedeciam a lei, irmão. Dou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se,
porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. Veja, irmão, que o anjo já sabia que ele estava com aquelas perguntas meio pergunta besta, né? Mas o anjo já sabia que ele não estava acreditando, ele estava tendo uma incredulidade. Aí o anjo fala para ele do que ele está pensando. Aí o anjo fala: olha, tua incredulidade, tu vai ficar mudo. Veja que interessante, né? Porque ninguém engana Deus, irmão. Ele não estava acreditando no que o anjo estava falando para ele, irmão. Esperando a Zacarias, e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Veja, irmão, a diferença de Maria quando recebeu a palavra do anjo Gabriel. Ela disse: seja conforme a tua palavra se cumpre em mim. Você veja que Maria obedeceu, Maria creu no anjo, irmão. Já o outro não creu, tá entendendo? Você vê que Maria creu no anjo, ela só apenas questionou, porque ela é uma mulher virgem, né? E não tinha conhecido o homem. Aí o anjo fala para ela: o que vai descer sobre ti é do Espírito Santo. Quer dizer, porque Maria, ela teve aquela dúvida, porque ela não tinha marido, tá entendendo? Ela não se deitava com homem nenhum. Aí o anjo Gabriel foi e falou para ela que o Espírito Santo era que ia descer sob o ventre dela para que ia nascer a criança, que é Jesus, tá vendo? E Maria foi agraciada com o Espírito Santo, o que desceu sobre o seu ventre, e nasceu o menino Jesus, né? A qual é o Filho de Deus, né? Que era tão esperado através dos profetas, irmão. Você vê que Maria, ela obedecia a lei, irmão. Apesar que no futuro, devido aos fariseus, ela teve uma certa incredulidade com relação aos milagres de Jesus. Mas ela obedecia a lei, irmão. Fiquem na paz, em nome de Jesus.